Glória a Deus, aleluia, glórias a Jesus, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo de número 1 e o versículo 17. Romanos, capítulo de número 1 e o versículo 17. Glórias a Jesus. Esse mês nós vamos estar falando sobre fé nos cultos ao decorrer do mês. Vamos estar dando ênfase nesse tema fé. Então, que você possa abrir o seu coração, que você possa reter no seu coração essa palavra. Já começamos no domingo passado, através da vida do pastor Adriano, onde nós recebemos aqui a palavra e nós vamos dar continuidade nesse mês. Então, querido, que você esteja com os teus ouvidos abertos, amém? Para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim, irmãos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo ele viverá pela fé. Que texto poderoso, precioso. Esse texto, ele foi o texto aonde se deu a conversão de Martinho Lutero. Martinho Lutero, as escamas caíram dos seus olhos através desta passagem. Quando Martinho Lutero ele se deparou com esse versículo e o Espírito Santo falou poderosamente ao seu coração, que o justo ele vive pela fé. Isso é algo importante, irmãos, vital, fundamental para todos nós, é entendermos o que é viver pela fé. O justo ele viverá pela fé. É algo que eu e você precisamos compreender, entender. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu e você não crermos, não exercermos a nossa fé, nós não podemos agradar a Deus. Então o justo ele viverá pela fé. Ei, você precisa ser um homem de fé, amém? Ei, mulher, você precisa ser uma mulher de fé. Bênção a palavra ministrada aqui pelo irmão Cris, que já deu um ponto de partida para essa palavra aqui nessa noite, e depois nós vamos ter continuidade aqui através da Santa Ceia, sobre a importância, querido, da nossa fé. Irmãos, antes de trazer aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, eu gostaria de compartilhar com você uma ilustração, para que fique claro, para que você entenda, para que você tenha compreensão. Ao sair aqui desta igreja, você possa praticar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai transformar a sua vida. A palavra de Deus é que vai fazer total diferença na sua vida, se você, ao receber a palavra e exercer a sua fé, você crer, você confessar, você declarar a palavra de Deus na sua vida, no seu dia a dia. E a ilustração que me vem ao coração, irmãos, é imagina que você tem um terreno na praia. Quem gostaria de ter um terreno na praia? Seja um homem ou uma mulher de fé, amém? Que o pai vai te dar um terreno na praia lá, você precisa crer. Mas imagina que você tem um terreno na praia, lá em Bombinhas, lá é uma bênção, hein? Eita, glórias lá.
um terreno lá de frente para o mar. Eita, sair agora nesse calor, irmão. Dá um mergulho, uma bênção do Pai. Mas imagine, irmãos, que você tem um terreno na praia. Você pagou por aquele terreno. Você tem os documentos que comprovam que aquele terreno é seu. Aí, em um determinado momento, você sai aqui da sua casa e vai lá na praia, no seu terreno. Quando você chega lá, tem um homem lá. Ele está lá dentro do seu terreno, da sua propriedade. O MST, irmão. Irmãos, ele está lá no seu terreno e ele fala assim para ti: esse terreno é meu. Esse terreno é meu, não é seu. Qual seria a sua reação? Como é que você iria se comportar ao chegar ali na sua propriedade e houvesse uma pessoa batendo no peito e dizendo que aquilo é dela? Você ia chegar lá e ia falar: tá bom, querido, é teu, é teu. Estou indo embora para minha casa, então fazer o quê? Porque o terreno agora é dele. Como é que ia ser a sua postura, irmão? É lógico que não. Ninguém tem esse problema psicológico de abrir mão de algo tão precioso que é um terreno na praia, algo caro. O que você faria, irmão? Você ia chamar as autoridades. Você voltaria até aqui a sua casa e ia pegar os documentos, escritura, todos os documentos da prefeitura que apontam que aquela propriedade é sua, que aquilo ali é um direito seu. Você iria até as últimas instâncias na justiça para provar que aquilo é seu. Você não abriria a mão, porque é seu. Então, queridos, nós precisamos, na palavra de Deus, sermos pessoas muitas vezes inconformadas. Eu e você não podemos nos conformar. Imagina o cara chegar ali no teu terreno e você se conformar. Não, já que você está dizendo que é seu, fazer o quê, né? Eu havia pago tudo, mas eu vou embora, não tenho chance. Não, querido, você naquele momento ia se tornar uma pessoa inconformada, porque aquilo ali você crê que lhe pertence. E o que acontece com muitos de nós hoje, irmãos, é que nós nos conformamos. Muitas vezes o pensamento vem, os dardos inflamados do diabo vêm, e você se conforma. Você não vive como um herdeiro, como uma herdeira de Deus. Você se conforma e você não se vê como um filho, uma filha de Deus. Enquanto a palavra do Senhor, ela está repleta de promessas para você experimentar na sua vida, na face dessa terra. Então o justo, meu irmão, ele viverá pela fé. Se você não crê, querido, você não vai experimentar. Você não vai desfrutar. Você não vai ver as portas se abrirem. Você não vai ver a transformação na sua vida. Porque tudo gira em torno, querido, da palavra de Deus, gira em torno da graça de Deus e gira em torno da fé. Porque a fé é essa mão que pega. A graça do Senhor já foi liberada, mas aqueles que creem, esses vão desfrutar. É seu, mas você precisa pegar. Você precisa crer. Você precisa, querido, aprender a confessar, a declarar a palavra de Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Está fazendo sentido para você isso que eu estou ministrando? Então eu gostaria, irmãos, desse primeiro momento, falar ao seu coração. Seja uma pessoa inconformada. Eu não estou dizendo que você vai murmurar, que você vai reclamar, mas tem muitas
promessas na palavra de Deus que você não pode se conformar. Há muitos pontos que eu vou estar aqui ministrando na graça de Deus, que eu e você precisamos exercer a nossa fé e experimentar na nossa vida. O justo, ele viverá pela fé. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor permitiu um povo ficar andando em círculos no deserto, porque este povo não era um povo de fé, era um povo incrédulo. O Senhor havia dado para eles uma terra que mana leite e mel. O Senhor prometeu a eles esse lugar. O Senhor falou para eles: eu sou com vocês, eu vou destruí-los, eu vou desbaratá-los, eu vou eliminar os heteus, os heveus, tudo que tem de Eus. O Senhor falou para eles: eu sou com vocês, e aonde a planta dos seus pés pisar, eu vou conceder a vocês. Mas aquele povo não acreditava, irmãos. Eles eram um povo conformado. Eles eram conformados com o Egito. Eles eram conformados, querido, com o pepino e a cebola que eles comeram no Egito, debaixo da chibata de Faraó. Eles não exerciam a sua fé. Se o Senhor está dizendo é meu, eu vou avançar em nome de Jesus. Não, eles não tinham essa postura. Quando você lê de Gênesis a Deuteronômio, quando você lê Números, você vai ver que havia Josué e Calebe. Em Josué e Calebe não havia aquele espírito de incredulidade. Eles eram homens de fé. E eles entraram na terra prometida, porque eles acreditaram. Mas os demais, irmãos, eles se viam como gafanhotos. Quando eles foram espiar a terra, eles olharam lá, havia gigantes. E quando eles retornaram para trazer a mensagem para o povo, para Moisés, eles falaram: vocês estão todos loucos, nós vamos ser destruídos. Aquele povo que habita lá é povo gigante, são os Enaquins, eles têm uma alta estatura, eles são homens de batalha, eles vão acabar com a gente. Mas Josué e Calebe falou: não, o Deus Todo-Poderoso é conosco, Ele liberou a sua palavra, nós vamos avançar e vamos triunfar. Aquilo indignou tanto o Senhor, que o Senhor fez aquelas pessoas morrerem no deserto, sem entrarem na terra prometida. Então, meu irmão, eu e você, ao estudar, ao ler passagens como essa no Antigo Testamento, nós devemos trazer para os dias atuais e aprender lições poderosas. O Senhor está dizendo para você nessa noite aqui: não seja uma pessoa incrédula, uma pessoa que vive sempre na dúvida, uma pessoa que sempre vive desconfiado. Não exerça a sua fé, creia na palavra de Deus. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E daí na nossa jornada, irmãos, nos tornamos cristãos medíocres, pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que estão 10, 15, 20 anos na igreja, não conseguem experimentar, desfrutar, não conseguem viver uma vida abundante. Queridos, creia na palavra de Deus, começa a exercer a sua fé, começa a estudar a palavra e ver as promessas, porque isso são para você, é para a igreja, é para o corpo, é para você experimentar, é para você desfrutar. Mas nós nos conformamos: é assim mesmo, isso não é para mim, isso é para ele lá. Esse estilo de vida é para os homens de Deus que estão lá nos altares pregando para multidões de pessoas, mas para mim não. Creia na palavra de Deus. Não entrega o terreno. Pega aí, já que o inimigo pode soprar no teu ouvido: a tua casa é assim mesmo.
O teu casamento é assim mesmo, a tua vida financeira é assim mesmo, o teu corpo é assim doente mesmo. Se conforma com isso, está tudo certo. É assim mesmo, né? Porque Deus quer assim. Então fazer o quê? Nos conformamos, irmãos. Nos conformamos. Seja um crente inconformado, glória a Deus. E não vos conformeis com este século, mas sejam renovados, inconformados. Sejam conformados com a palavra de Deus, para que vocês experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Anos e anos na igreja, querido, vivendo uma vida derrotada, brigas atrás de brigas, doença, enfermidades, dívidas. É a vontade de Deus. Pode ser o teu Deus, não é o meu, porque o meu é um pai, amém? Ele é um Abba, ele se alegra com as nossas conquistas. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós vamos usar a Deus, não é sobre usar a Deus. Mas quando Deus ele flui através de você, quando você está na presença dele, é diferente. É diferente. Mas o justo ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você não vê, mas você precisa crer. Você precisa crer. Seja, a partir de hoje, inconformado com as propostas do diabo no seu coração, dizendo, tem que ser assim mesmo, eu vou me conformar, é assim, não tem jeito. Não. O que a palavra de Deus diz, o que a palavra do Senhor diz sobre isso. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Não conhecemos as promessas e a palavra de Deus. E todas as promessas da palavra de Deus em Cristo Jesus têm o sim, a Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim. E onde que nós estamos hoje? Em Cristo Jesus. Nós somos o corpo dele, ele é o cabeça. Nós somos uma nova criatura nele, filhos, herdeiros. Você é um herdeiro, amém? Você é uma herdeira, amém? Herdeiro do que, pastor? Das promessas. Daquilo que o Senhor falou que é seu. Se o Senhor falou, o terreno é seu, eu estou te dando, é seu. Não é do diabo, não é daquele que está ali para usurpar, para tomar posse, não é seu. Mas se você não crê, querido, o Senhor não pode descer lá do céu para falar para ti. Ele vai usar os seus filhos. Creia. Exerça a sua fé. O justo ele viverá pela fé. A salvação é pela fé, é uma graça. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé. Você está nesse corpo de barro, nessa cadeira de plástico, mas a sua alma é uma alma salva. Amém? Por quê? Porque é graça e é pela fé. Você crê. Se você crê, você alcança. Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Se eu creio, eu tenho a vida eterna. É a fé. Nós precisamos crer na palavra, no que Jesus disse, no que Jesus declarou. E meu irmão, quando nós cremos, nós confessamos. Quando você crê na palavra de Deus, você confessa a palavra de Deus. Você declara a palavra de Deus. A confissão da fé fala muito sobre isso em Hebreus. Sobre a confissão de fé. Mantermos firmes a nossa confissão de fé. Um povo que estava sendo perseguido, imperadores sanguinários. Mas eles exortavam os irmãos
Mantenha firme a sua confissão de fé, porque quem prometeu é fiel. É fé onde, pastor? Na palavra. É fé na palavra, irmão. Queridos, eu separei aqui alguns pontos. O primeiro ponto que eu gostaria que você compreendesse nessa noite é sobre o perdão. Hebreus capítulo de número 8, versículo 9 ao 12. Hebreus capítulo de número 8, do versículo 9 ao versículo 12. Nós vamos ler. Preste atenção o que está escrito nesse texto. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12, olha só o que está escrito: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa passagem de Hebreus está falando para nós sobre a antiga aliança e a nova aliança que nós experimentamos hoje através de Cristo Jesus. E o que esse texto está falando, irmãos, no versículo 12, que é uma das cláusulas da nova aliança, é que o Senhor falou que na nova aliança, agora, nos dias que vivemos por meio de Cristo, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele lançou no mar do esquecimento os nossos pecados e Ele não se lembra mais. E muitos de nós, irmãos, não vivemos no nosso coração, na nossa consciência, de uma promessa maravilhosa como essa. Muitas pessoas no nosso meio vivem debaixo de culpa. Muitos no nosso meio vivem debaixo de condenação. Muitos no nosso meio vivem com medo, porque não confiam, não declaram, não se apoderam de promessa como essa, que o Senhor diz: olha, por meio do meu Filho Jesus, eu não me lembro mais dos teus pecados. Vive uma vida agora em libertação, vive uma vida agora amado. Por que não vivemos, pastor? Porque nos conformamos com a condenação, nos conformamos com o medo, nos conformamos com a culpa, nos conformamos com os dardos inflamados do inimigo no nosso coração, na nossa mente, e nos esquecemos de uma promessa poderosa e maravilhosa como essa. Mas por que isso acontece? Porque não exercemos a nossa fé. Você ouve isso, mas você não crê nisso. Você ouve isso, mas você não crê. Você ouve a palavra, você ceia daqui a pouco, mas amanhã está lá cheia de culpa. Você está lá: isso está me acontecendo porque o Senhor está pesando a mão sobre mim. O Senhor está estreitando o laço sobre nós porque por causa dos pecados, por causa das falhas e dos erros. Mas o texto está dizendo que se você crê em Cristo Jesus, dos teus pecados não me lembrarei mais. Querido, tome posse disso pela fé, amém? Não viva debaixo de condenação, de culpa. Não deixa, quando você sair daqui, lá fora no seu trabalho, na sua casa, a sua mente ser bombardeada
E você viver uma vida dessa forma, quando promessas tão impactantes e poderosas foram liberadas para a sua igreja, para os seus filhos, para nós. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Por que ele não se lembra? Porque o filho dele tomou na cruz. O filho dele se fez maldito na cruz. O filho dele tomou todo o castigo. O filho dele tomou toda a dor, os flagelos, toda a iniquidade. E agora o Senhor diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Está pago, foi consumado na cruz. Quem está entendendo essa palavra aqui? Irmão, essa palavra é instrução para a vida. Eu tenho total, absoluta certeza que se você entender isso, a sua vida será transformada. O Senhor não chamou você para depressão. O Senhor não chamou você para viver com síndrome de pânico, fobias. Ele liberou promessas poderosas para que você tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. Para que você tenha um casamento abençoado, para que você tenha uma vida financeira abençoada, para que as pessoas olhem para você e vejam a graça de Deus, a misericórdia, a glória dele na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, e eles venham até aos pés de Jesus. Mas o justo, ele viverá pela fé. Creia no perdão do Senhor. Quem crê no perdão do Pai aqui? Ele lançou no mar do esquecimento. E dos seus pecados não me lembrarei mais. Você é livre, amém? O segundo ponto que eu quero ministrar é sobre esperança. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Colossenses capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Esperança. Não seja um filho, uma filha de Deus sem esperança. Um filho e uma filha de Deus acomodado. Um filho e uma filha de Deus conformado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A esperança que vos está preservada nos céus. Seja um crente esperançoso. Seja um crente que tem um entendimento que você é peregrino na face dessa terra. Era um dos nomes do filho de Moisés, que significa Gerson, peregrino em terra estrangeira. Você é um Gerson. Eu e você estamos peregrinando na face dessa terra. Mas, querido, vai chegar o dia que o Senhor vai levar eu e você da face dessa terra. E enquanto estamos aqui, devemos conservar a esperança. Seja um filho, uma filha de Deus com esperança, que está preservada nos céus. Tu conversa com ele, com ela, é uma luta, né, pastor? Uma luta, desanimado. Uma luta só. Depois mesmo que eu fui para a igreja, pastor, é só uma luta. Não tem esperança. E as promessas de Deus sendo colocadas de lado. Não crê nas promessas de Deus. Não crê na palavra de Deus. Não crê, não confessa a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está comigo aqui nessa noite? Esse fundinho musical, esse ar-condicionado batendo em ti, querido. Eu sei que começa a pesar o olho, né? Mas fica ligado aí, viu? Não perde essa palavra no seu espírito, no seu coração.
1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3 ao 6. Olha só. 1 Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. É seu, amém? É nosso, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Olha só que esse texto está falando. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O apóstolo Pedro está falando, nisso exultais. Conserva no seu coração a esperança, que você é peregrino, que os céus lhe aguardam, que você tem a vida eterna. E daí, irmão, sabe o que acontece? Nós olhamos para as informações, os noticiários, nós olhamos lá, fica perdendo tempo com Rede Globo, com essas coisas, irmãos. E daí você perde a esperança. Tá tudo difícil mesmo, vai ficar cada dia pior, mais difícil. E meu Deus, que luta. Saia disso e fique com a palavra de Deus. Exulte na salvação preservada. Exulte na palavra, na vida eterna. Exulte, comemore, agradeça que você é peregrino na face dessa terra. Nisso exultais. Ele está chamando você para se alegrar, para exultar. Imagina amanhã você acordando, pecados perdoados, neles não me lembrarei mais. Você acorda já vibrando, exultando na presença de Deus pela vida eterna, pela salvação. Irmão, teu dia vai ser outro. Terceiro ponto, quero falar sobre ser um escravo do pecado. Romanos 6,14. Romanos capítulo de número 6 e o versículo 14. Olha lá o que está escrito. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A palavra de Deus diz que é uma promessa para a sua igreja, que o pecado não terá domínio sobre vós. Ei, o Senhor não chamou você para ser um escravo do pecado. O Senhor chamou você para viver livre do poder do pecado. É uma promessa da parte dele. Mas agora cabe a nós se nós vamos crer ou não. E nos deparamos com muitos filhos e filhas de Deus acorrentados, aprisionados, não conseguem vencer, não conseguem alcançar a libertação, porque desconhecem da promessa de Deus. Eles não conhecem a promessa e eles não exercem a sua fé. E ali estão, anos, preso, brigando, lutando. Mas o texto é claro, que quem está debaixo da graça é liberto do poder do pecado. Ei, Jesus já quebrou as algemas do pecado. Jesus já quebrou, querido, as amarras. Ele já quebrou, você já é livre. Você é livre. Você não é escravo de adultério. Você não é escravo, querido, de fornicação. Você não é mais escravo de pornografia, de lascívia, porque o poder do pecado foi quebrado na cruz. E Jesus vem e entrega agora para a sua igreja e diz: creia nisso, receba isso, viva nisso, experimente isso. Mas se não crermos, não iremos experimentar.
Aí o crente, filho de Deus, vive em ciclos, né? Ele sempre está num ciclo. Ele consegue um pouquinho aqui, ali na frente ele caiu. Aí ele volta, caiu de novo. Daí lá na frente está uma bênção do Pai, uma maravilha. Daqui a pouco, passou 2, 3 mil, caiu de novo. Nunca alcança libertação. Nunca alcança, querido. Não entende a palavra de Deus, não entende a graça de Deus, não entende as promessas de Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Colossenses 2:11. A palavra do Senhor diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui, que esta circuncisão é interna. A circuncisão do povo de Deus em Israel era externa, era feito no órgão genital masculino. Mas nós que estamos na nova aliança, em Cristo Jesus, essa circuncisão é no nosso coração. E o texto fala que é o despojar do corpo da carne, para que você não seja um escravo da carne, para que você não seja um escravo do pecado e do poder que atua na carne do homem. É uma promessa. Por isso eu quero declarar para você: creia que você é livre do poder no pecado nessa noite. E o pecado não terá domínio sobre vós. É uma promessa que você precisa crer e viver e experimentar. Pessoas que são solteiros, jovens, adolescentes, que têm celular na palma da sua mão e hoje têm acesso a tudo. Quero falar para você: o Senhor Jesus, Ele te faz livre do poder do pecado. É possível vencer a pornografia, é possível vencer, querido, a fornicação. É possível, você não é escravo, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Ai, eu não consigo. Não, consegue pela graça. Você não é escravo do diabo e da carne. Não consigo, pastor. Começa a namorar, aí já começa a ter uma liberdade, já quer avançar sinal. Você não é escravo do pecado. Você é escravo da justiça, diz a palavra, aleluia. Romanos capítulo 6, texto que a irmã Vânia abriu aqui semana passada no domingo. Escravo da justiça. Principalmente você jovem, aqui adolescente, que lá na escola daí tem os amiguinhos lá, estão tudo nas coisas erradas. Ei, você não é como eles. Você é escravo da justiça, você não é escravo do pecado. Fica firme, viu? Fica firme em Cristo. Dá um chute nos banquetes, nas bandejas que são apresentados a você. Ah, mas tu é quadrado, né? Tu não faz isso. Não, não faço isso não, porque eu sou escravo da justiça. Eu não sou escravo do pecado, não sou escravo do diabo. Já fui jovem, já fui solteiro, eu sei como é que é. Quem é escravo da justiça aqui nessa noite? Quem vai se apoderar, quem vai tomar posse dessas promessas nessa noite? Pela fé. O outro ponto que eu quero deixar aqui no seu coração, querido, é sobre ser uma pessoa amada de Deus. Está em Efésios 3, 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Entendimento que você é amado de Deus,
É uma promessa. Nessa oração o apóstolo Paulo ainda fala assim, ó, estando arraigados e alicerçados no amor. O apóstolo Paulo está falando, tudo que você construir precisa estar no terreno, no alicerce do amor de Deus por você. Não é do seu amor por Ele, é do amor dEle por você. É uma promessa que a igreja, nós os filhos e filhas de Deus, nós somos amados do Pai. Mas quando saímos lá fora, irmão, você se sente amado pelo Pai? Muitos de nós, queridos, não. Desconfiam do amor do Pai. O Senhor não me ama mesmo? Porque se o Senhor me amasse, eu não estaria passando por isso. Cara, isso entristece o coração dele. Se tem algo que eu creio que entristece o coração do Espírito Santo, é quando nós duvidamos do amor dele por nós. Quando você duvida do amor dele, quando você duvida e você vive uma vida dessa forma, desconfiado, com o pé atrás, sabe? Não espera o bom, espera sempre o ruim, porque tem dúvida do amor do Pai, do cuidado do Pai, do abraço do Pai, da presença do Pai. Mas a palavra de Deus está dizendo que você é amado e uma filha amada do Pai. Você é um filho amado e você é uma filha amada do Pai. Amado. Você precisa desenvolver esse coração, essa mentalidade nessa semana. E a palavra de Deus diz em Romanos 5:8 que Ele provou o amor dele por nós, sendo nós pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. O que esse texto está falando, pastor? Ele está dizendo que o amor do Pai é incondicional. Porque você e eu vivíamos no pecado, olha lá, pecadores. Não tínhamos nada para oferecer para Ele, mesmo assim Ele provou o amor dele por você. E daí tu pergunta, será que Ele me ama mesmo? Promessa de Deus está ali escrito, mas não exercemos a nossa fé. Não acreditamos na palavra de Deus. Somos incrédulos. Você está entendendo, irmãos? Quem é amado do Pai aqui? Queridos, isso é a lição mais importante e poderosa que você precisa entender. Escuta o que eu estou te falando. É da consciência do amor do Pai por você. Se tem algo que eu e você não podemos desconfiar, é do amor dele por nós. Porque isso vai nortear a nossa caminhada. Com medo, com débito, com dívida, com o pezinho atrás, está acontecendo, fechou a porta, porque ele não me ama mesmo. Aí murmura de Deus. É o amor dele. Aquela passagem que diz que nós somos mais do que vencedores. Não tem? De Romanos 8? Você é mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor aqui? Tu é mais do que vencedor, não é pelo teu amor por ele, é pelo amor dele por você. Leia o texto de Romanos 8. Porque ele te amou, te fez mais do que vencedor, não porque você amou ele. Leia lá o texto de Romanos 8 lá e veja se está escrito ou não. Você está entendendo onde que o Senhor nos colocou? Aleluia! Você é uma nova criatura, você é um filho, uma filha de Deus. E o último ponto para nós encerrarmos é sobre paz. Paz. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitos de nós vivem como? Cheio de ansiedade, de preocupações, cheios de medos. Mas olha o que a palavra está dizendo, é uma promessa isso, irmãos. Como está escrito, é uma promessa lá, a paz que excede todo entendimento. Faz assim com o dedinho na cabeça.
todo o entendimento. A paz de Cristo é tão poderosa que, excede. Por isso que você vê, olha a vida do apóstolo Pedro. Pedro, no Getsemane, quando ele estava debaixo daquela pressão, depois ele vai lá na frente e nega Jesus e o galo canta. Lá na frente, Pedro é cheio do Espírito Santo. Pedro iria morrer no outro dia. Tiago já havia morrido, Pedro ia morrer, estava na prisão, algemas. Pedro está dormindo, ele não está nem aí. Porque a paz guarda o coração dele, ele confia no seu Deus. O Senhor levantou o anjo foi lá na prisão, falou: levanta-te, Pedro, coloca a tua capa, coloca a tua sandália e vamos. As cadeias se abriram e ele saiu. Tu acha que Pedro estava lá, meu Deus do céu, amanhã eu morro, acabou para mim? Não, Pedro estava dormindo, bem de boa lá. Oh glória, na paz. Imagina você, se você sabe que você vai morrer no outro dia. Tá que nem lagartixa trepando a parede. Irmãos, mas por que acontece isso conosco? Porque não exercemos a nossa fé. O Senhor te chamou para ser uma pessoa cheia da paz dele. Uma paz que excede o entendimento, independente da circunstância que você enfrente. Ah, pastor, aqui o financeiro, paz. Ah, pastor, aqui aconteceu isso, fui ali para um hospital, paz. Meu pai está no controle. Quem confia em Deus, a Bíblia diz, não será abalado. Ele não teme notícias que se achegam rapidamente. Não, ele confia. Ele desfruta a paz. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele falou: deixo-vos a minha paz. Então a palavra de Deus, irmãos, está aqui para todos nós. Agora, se nós vamos acreditar, se nós vamos exercer a nossa fé, depende de mim e de você. Mas Ele chamou você, querido, para viver totalmente perdoado. Ele chamou eu e você para sermos pessoas de esperança, esperançosos. Ele nos chamou para não sermos escravos do pecado. Ele nos chamou para vivermos uma vida aqui amados na face dessa terra, que conhecem o seu Abba. Ele nos chamou para sermos pessoas pacíficas, pessoas cuja vida é tomada de uma paz, por confiar no Abba, por confiar no Senhor. A tua casa, o teu lar tem que ser um lar, paz. Casa de irmãos é uma brigaceira. Cara, não é isso, é paz. Sabe quando você chega do serviço, você tem que entrar lá na sua casa e ter alegria, porque a paz do Pai impera naquele local. É um lar, é confortável, é uma alegria para você. Então a partir dessa noite começa a confessar a palavra de Deus. Começa a declarar a palavra de Deus. A minha casa é uma casa de paz. Obrigado, Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que isso aqui é nosso? Vocês estão compreendendo que isso aqui é aquele terreno da praia, que é nosso, que cabe a nós, se nós vamos crer ou não, ou vamos nos conformar mesmo assim? Não é bem assim como o pastor está falando, não. Eu quero encerrar falando algo para você. Toda vez que Jesus, ele estava diante de pessoas, quando ele curava, quando ele operava alguma coisa, quando ele fazia algum sinal na frente dos seus discípulos, ele falava sobre fé. Jesus olhava e dizia para eles: homens de pouca fé. As pessoas vinham a ter com Jesus, Jesus falavam: você crê? Você tem fé que eu possa fazer isso? Você tem? Você tem? Repita comigo: você tem fé? Você tem fé que eu possa fazer isso? As pessoas enfermas na presença de Jesus: mestre, eu creio. Então receba. Então receba. O coxo saía andando, o leproso era purificado, o cego via, o surdo ouvia, o morto não, né? Porque ele estava morto, não podia falar.
Vocês estão entendendo, irmãos? Talvez Jesus está falando para você aqui nessa noite. Você crê que o seu lar pode ser um lar de paz? Você crê que eu posso transformar a sua vida e te fazer livre do poder do pecado? Você crê? Imagina Jesus falando com você através da minha vida aqui. Você crê que eu te amo, meu filho? Te amo, minha filha? Exerça a sua fé. Seja um homem e uma mulher de fé. O terreno é seu, amém? Glória a Deus, a palavra e as promessas em Cristo Jesus. Nós temos o sim. De todas as promessas de Deus. Está em 2 Coríntios 1, 20 e 21. Vamos nos colocar de pé. Maravilhoso é a presença de Jesus Cristo. As promessas. Começa a crer na palavra de Deus. Seja inconformado. O Senhor prometeu, a palavra declara, é meu. O Senhor prometeu, é meu. É seu, pela fé é seu. Inconformado, crendo na palavra de Deus. Vem o pensamento, não, esse pensamento não é de Deus, porque a palavra de Deus diz isso. Imagina, irmãos, agora no final de fevereiro. Aí você chega lá, vem a folha do pagamento, né? Aí você pega lá a folha do teu pagamento. Aí lá tem 60% do teu salário foi para o sindicato lá. Sobrou só 40%. Como é que vai ser sua reação? Você vai chegar lá para sua esposa, para o seu esposo e falar: pois é, fulano, amor, de R$1.000 só sobrou 400, porque 600 foi lá para o sindicato lá. Fazer o quê, né, amor? Agora não vai dar para... É assim, irmãos? No outro dia tu ia estar lá no sindicato, no outro dia tu ia estar lá com o seu chefe, com o RH, falando: não, eu não aceito isso aqui, eu não assinei, isso aqui não pode acontecer, eu não apoiei isso aqui, eu não assinei, pode me devolver o meu 60%. Aí você é inconformado, você não aceita. Ou é assim? Não é assim, irmãos? Eu estava vendo a reportagem lá, o pessoal dos enfermeiros, para não pagar o sindicato, fizeram fila quilômetros e quilômetros para não pagar o sindicato. O que é isso? Se inconformaram, não aceitamos esses cortes. Aí o homem vira do avesso, querido. Vira do avesso, ele sobe monte, aí ele paga o preço, mas na palavra de Deus nós nos conformamos daí. Já que se o inimigo está falando assim, deve ser assim mesmo. Não é meu, não é para mim. Inconformado. Conformado com a palavra. Se conforme com a palavra de Deus. Com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sendo um filho, uma filha, um herdeiro e uma herdeira do Pai. Amém? Vamos orar aqui nessa noite. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e vamos orar. Eu quero convidar você a falar com o Abba aí no seu lugar. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é para todos nós. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma vida, todos nós temos uma trajetória. Todos nós que estamos aqui, e o Espírito Santo está falando para você nessa noite. É hora de você exercer a sua fé de uma maneira poderosa. É hora de você exercitar a sua fé, confessar e declarar a palavra de Deus. Está na hora de você se inconformar com as setas, com as mentiras, com os sofismas da parte do diabo, que diz para você: é desse jeito, não vai dar não, não é para você não. É isso aí que Deus quer, Ele está feliz, Ele está contente, ou Ele está vibrando, não. A palavra de Deus é a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. Jesus venceu o diabo com a palavra. Está escrito:
Começa a confessar a palavra, começa a declarar a palavra, começa a se apossar das promessas de Deus contidas na palavra. Chega! Ele veio conceder vida e vida abundante. Receba vida abundante nessa noite. Receba prosperidades em todas as áreas da tua vida nessa noite. Receba em nome de Jesus. Receba libertação nesse lugar.